A partir de agora, então, estamos sendo gravados. Novamente, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, todas e todos, tá? Então, só a título, né, de aviso, essa apresentação ela vai ficar disponível posteriormente no YouTube, tá bom? Para que vocês possam acessar. Ficou com alguma dúvida, quer voltar a algum trecho? Vai estar no meu YouTube mesmo. Se você digitar Maiara da Quinta no YouTube, você já consegue acessar, tá? Então, a partir de amanhã, eu já vou colocar a apresentação lá. Em relação à certificação, aí realmente só quem está hoje, né, presente e que assinar ali a lista de presença que vai receber a certificação, ok? Então, vamos iniciando a apresentação. Eu quero primeiro, antes de colocar aqui os slides, né, me descrever um pouquinho, falar como eu estou hoje, né? Meu nome é Maiara da Quinta, eu sou uma mulher branca, de cabelo cacheado, castanho, meus olhos são da cor castanha também. Estamos aqui num cenário bem legal hoje que produzimos aqui. Aqui ao meu lado esquerdo tem uma planta, uma jiboia, para quem conhece o tipo da planta jiboia. Aparece um pedacinho da minha cortina também bege. Ao fundo temos uma parede vermelha, um vermelho mais escuro. Alguns quadros também aparecem à minha direita, tá? O quadro mais aparente, assim, à minha direita, é um quadro do geógrafo Milton Santos. Ele é um homem negro, veste uma roupa social nesse quadro. Aparecem outros quadros também, um pouquinho menores. É um quadro de um mapa, uma fotografia, um pouquinho menores. Também ao lado direito, um pouquinho mais para baixo, aparece um pedacinho de uma mesa de madeira, que é uma mesa bem antiga que temos aqui, alguns pincéis, tá? Eu estou vestida hoje com uma blusa preta, justa ao corpo. Por cima da minha blusa preta, uma camisa um pouquinho mais larga, bege, com algumas listras azuis. Quem já teve aula comigo conhece já essa camisa. Tem alguns alunos aqui que já conhecem já esse meu outfit de hoje, né? Ao longo da apresentação, eu vou também descrevendo os slides, tá? A maioria dos slides são textuais, lerei, né, toda a parte textual, mas qualquer imagem que tenha, eu vou descrevendo a imagem, ok? Combinado? Para quem quiser ativar a legenda, vamos deixar também aqui no chat. Tem a legenda automática no computador, você pode ativar. Clicando em ativar legendas, é um quadradinho com 2 Cs minúsculos, e no celular tem os 3 pontinhos, você clica e logo na sequência tem lá mostrar legendas, ok? Então, vamos lá. A apresentação, e nesse momento já aproveito também para falar exatamente quem eu sou. Tem muita gente aqui que já me conhece e muitas pessoas que não, que vão me ouvir falar aí pela primeira vez, então agradeço muitíssimo a presença de todas e todos. Vamos lá começar, gente? Só um minutinho, vou colocar a apresentação. Se houver qualquer falha na apresentação, se alguém puder me alertar, tá bom? Descrevendo aí o slide. Então, é um slide de apresentação inicial, palestra com a professora doutora Maiara da Quinta, sou eu. Espírito do Tempo, como a cultura da magreza dialoga com Edgar Morin. Hoje, 27 de novembro de 2024. Essa ação acontece com o apoio da Prefeitura de Praia Grande e a realização da Lei Paulo Gustavo, vinculada ao Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil. Então, estão todas as logomarcas logo abaixo do slide. A logomarca da Prefeitura de Praia Grande, a logomarca da Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura e do Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. É o que está escrito na logomarca, ok? Então, um pouquinho de apresentação mais agora oficial, né? Eu sou, então, a professora doutora Maiara da Quinta, sou doutora em comunicação, formada pela Universidade Federal de Goiás, sou jornalista, sou agente cultural educadora na Baixada Santista, de onde eu vim, né, onde eu nasci, e no município de Praia Grande. Eu tenho uma longa trajetória, já fui, inclusive, atleta profissional no município de Praia Grande, né, tenho uma história bem legal junto ao município. Sou pesquisadora vinculada ao Grupo de Pesquisa em Comunicação, Consumo e Identidades Socioculturais, denominado SICO, da Escola Superior de Propaganda e Marketing, SPM. E é importante destacar, gente, que essa ação ela é realizada com recursos da Lei Federal número 195/2022, de 8 de julho de 2022, Lei Paulo Gustavo, tá? Então, ela é uma ação vinculada e financiada pela Lei Paulo Gustavo. Isso é muito legal, né? Essa oportunidade, essa ação,
ela é relacionada à perspectiva de livro, leitura e literatura. Então, é uma oportunidade para a gente democratizar o acesso a literaturas, a livros, né, ao conhecimento, livros que muitas vezes a gente ficam em bolhas, né? Ficam em bolhas no ambiente acadêmico, ficam em bolhas, né, em grupos específicos. E essa é a minha intenção hoje, falar um pouquinho sobre Edgar Morin. A palestra vai ser baseada nesses 2 livros, tá? Para quem já tem um pouquinho de proximidade com Edgar Morin, quem quer conhecer, estou mostrando agora, tá na tela, os livros Edgar Morin, primeiro, Cultura de Massas no século XX, volume 1, Neurose, é uma capa vermelha e branca, e a outra capa do volume 2, uma capa vermelha, branca e roxa, escrito Edgar Morin, Cultura de Massas no século XX, volume 2, Necrose. Ao longo da apresentação, vocês vão entender melhor o porquê disso, né? Neurose, necrose, né? Esses termos escolhidos pelo Morin que dão nome aos livros dele, tá? No slide de apresentação, então, tem uma foto minha também, uma foto segurando o microfone, de cabelo solto também, cacheado, um vestido um pouco colorido e um colar azul, tá? Uma foto minha aí me apresentando também. Então, passando um pouquinho adiante, vamos falar um pouquinho sobre Edgar Morin, tá? Então, esse segundo slide mostra também um texto que eu vou ler de apresentação sobre o autor, sobre Edgar Morin, e uma foto dele em preto e branco, logo abaixo. Ele já parece já bem velhinho, né? Ele já é um senhor de 103 anos hoje, então já aparece aí bem velhinho, com rugas, né? Também com uma roupa social, um lenço, né? E sorrindo, com a boca fechada, mas aquele rostinho assim de felicidade, que é um rostinho que você encontra muitas vezes ele em várias fotos, esse rostinho de tranquilidade, de felicidade, né, do Edgar Morin. Eu escolhi para apresentá-lo, gente, um texto relacionado ao centenário dele, né, do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, em 2021, com o centenário do Edgar Morin. Eles fizeram uma matéria bem legal que apresentava ele, assim, e dava diversos detalhes. Quem quiser depois acessar, eu deixei aí a fonte, né? Mas eu coloquei um trechinho aqui bem legal que é capaz de apresentá-lo a partir dele mesmo. Vou ler para vocês. Então, nascido em Paris, numa família judaica. Só um minutinho, autorizar a entrada do pessoal. Nascido em Paris, numa família judaica, Morin estudou História, Economia e Direito na Sorbonne. É autor de cerca de 70 livros, entre os quais os 6 volumes de O Método, publicados de 1977 a 2004, considerado seu trabalho principal, contribuiu em diversas áreas, como educação, estudos de mídia, ecologia, ciência política, antropologia visual e estudo de sistemas biológicos complexos. No entanto, ele não se considera sociólogo, antropólogo, filósofo, professor ou escritor. E aí é um trechinho dele falando sobre ele mesmo, né? A melhor definição seria não ter definição, de se bastar. A palavra filósofo talvez me conviesse bem, mas hoje a filosofia, no geral, se fechou em si mesma. E a minha é uma filosofia que observa o mundo, os acontecimentos e etc. Eu sou muito marginal, quer dizer, sou marginal em todas essas áreas. Então, sou aquele que querem que eu seja, declarou em entrevista ao Fronteiras do Pensamento, em 2015. Texto aí do autor Mauro Beleza. É muito legal, eu gostei muito desse trecho que ele se descreve, né? Acho que é melhor do que eu apresentá-lo, porque o Morin, para quem já teve acesso a alguns livros dele, ele é exatamente essa pessoa, né? Ele estudou de tudo um pouco, ele fala de muita coisa, ele quer compreender o mundo, ele quer mostrar para a gente a perspectiva dele sobre como é o mundo. Mas, apesar de ter estudado tudo isso, é um cara muito simples, né? Então ele fala ali, eu sou o que querem que eu seja. Então, você quer usar um Morin antropólogo? Legal. Você quer usar um Morin filósofo? Legal também. Um Morin sociólogo? Ótimo também. O que importa é a gente conseguir olhar para um pouquinho desses textos e aplicar na nossa vida, né? Essa que é a minha intenção hoje, a gente conseguir verificar o que tem a ver com o nosso mundo, com o nosso contexto, né? Com a nossa realidade. Então, o Morin é esse cara, né, que apesar de escrever coisas super complexas, né, ele quem cunha ali o pensamento complexo, todos esses livros de método, né, que parecem assim super densos e muito profundos, mas ao mesmo tempo textos de muito fácil acesso.
né? Então, é um autor que eu gosto muito e que essa é uma oportunidade muito legal de conseguir democratizar um pouquinho esse autor. Então, seguindo especificamente para a nossa palestra de hoje, no próximo slide, então, escrevo no slide como a cultura da magreza dialoga com Edgar Morin, né, que é um pouquinho do que a gente vai falar hoje. Então, para quem ainda nunca tinha tido acesso às minhas palestras ou aulas, eu trabalho com história de vida de mulheres com sobrepeso e obesidade. Então, eu estou sempre abordando essas temáticas, né, relacionadas à estética normativa, como muitas vezes a magreza é vista como sinônimo de beleza, a magreza é vista como sinônimo de sucesso, né? E por outro lado, como então o corpo gordo acaba sendo marginalizado, especialmente vinculado à história de mulheres, né? E lendo Morin, e o Morin, os livros que eu trouxe para a gente dialogar hoje, eles não vão falar especificamente sobre isso, mas lendo Morin, eu ficava lembrando o tempo todo dessas coisas, dessas inquietudes que passavam na minha cabeça, né? Então, de certa forma, a gente vai conseguir traçar uma linha, e a partir desses dois livros, né, Cultura de Massa no século XX, Neurose, e Cultura de Massa no século XX, Necrose, uma linha em que a gente consiga visualizar o que tem a ver, né? O que essa cultura da magreza, que tanto se fala, tem a ver com Edgar Morin, tem a ver com esses livros, né, especificamente. Então, os livros que englobam o pensamento, né, que eu vou trazer hoje são Cultura de Massa no século XX, partindo de Neurose, volume 1, que foi lançado em 1962, até Necrose, volume 2, lançado em 1974. Né? Então, abordar um pouquinho os paralelos entre o fenômeno da circulação simbólica do corpo magro. Eu vou falar mais adiante o que quer dizer isso, né? Um termo um pouco complexo, mas vocês vão ver que tem a ver com a nossa rotina, com o nosso cotidiano. E as perspectivas do espírito do tempo de Edgar Morin nesses dois volumes. Veja, é interessante porque são termos muito, né, científicos, né, parecem muito distantes da nossa realidade e, na verdade, tem tudo a ver com o nosso cotidiano. Então, para começar, o título dessa palestra, né? Então eu coloco lá, o espírito do tempo. Vocês já ouviram esse termo, espírito do tempo? Parece uma coisa meio abstrata, né? Meio distante da gente, né? O que seria esse espírito do tempo? Então, aqui um texto descritivo aqui no slide também que eu lerei para vocês. Então, a noção de espírito do tempo exige evidenciar a percepção de que o tempo e espaço modifica processos. Para cada situação histórica e de ambiência cultural, pode-se determinar especificidades a esse espírito do tempo. Ainda que, como relata Morin em 2009, muitas características sociais destacadas na primeira edição do livro, né, permaneceram intactas e garantiram uma continuidade. Isso significa dizer que o espírito do tempo ultrapassa uma perspectiva geracional e se entranha no modo de viver do ser social. Bom, vamos agora, né, para termos mais corriqueiros, assim. Vocês já ouviram falar ou já falaram frases do tipo, ai, na minha época era melhor, ou na minha época não era desse jeito, não, na minha época era diferente, né? Então, se a gente fala de tempo e espaço, o que quer dizer isso, né? O que outrora foi, hoje já não é. Eu sempre falo, né? A Maiara de um segundo depois já não é a Maiara de um segundo antes, né? O tempo, ele modifica os processos, né? Mas quando a gente fala, lá na minha época, veja, muitas vezes a gente não está delimitando, a gente não quer dizer, no ano tal as coisas funcionavam de tal maneira. Não. A gente está querendo dizer, né, que existia um modo de viver, existia uma dinâmica que era diferente do que você está observando hoje em dia, seja lá para qual assunto você usou essa frase, né? Então, são dinâmicas que vão se modificando ao longo do tempo. Então, digamos assim, que esse espírito do tempo, aí, quando ele fala, é um modo de ser que se entranha no modo de viver do ser social, né? Então, é uma maneira de ser, de viver, né, que a gente tem, que, obviamente, vai diferir de cultura para cultura, de espaço para espaço, né? Num país, a cultura vai ser completamente... No Brasil mesmo, né? A gente tem um país gigante em que, se você vai a outras localidades, que não... Hoje a gente está falando a partir da perspectiva de Praia Grande, né? Município de São Paulo, litorâneo. Se a gente, de repente, dialoga com alguém do Centro-Oeste, sei que tem muitos colegas aqui do Centro-Oeste, as dinâmicas sociais, o modo de ser, de viver, são completamente distintos, né? Então,
esse espírito do tempo, digamos assim, é algo um pouco abstrato, né? Que a gente não consegue descrever de uma forma tão realista assim, mas se você tentar abstrair um pouco, né, o pensamento, esse espírito do tempo, então, ele tem a ver com esse modo de ser, né, que vai se modificando. Tá, e aí o Morin, vamos passar para o próximo slide. O Morin, então, nesses dois livros, especificamente, ele vai falar de qual espírito do tempo, né? Que já eu vou explicar para vocês. Ele vai falar do espírito do tempo do que ele chama de cultura de massas, né? Então, que dinâmicas seriam essas da cultura de massa? Ou então, se você até observa na capa do livro, vem escrito assim, cultura de massas, com S no fim, né? Que quer dizer que não somos todos iguais, né? Somos várias massas, né? Temos vários grupos, mas não são grupos homogêneos, um grande grupo homogêneo. Porém, existem perspectivas que são, sim, hegemônicas, né? Isso a gente sabe. Então, quando a gente vai falar, já passei de slide, só ler aqui para vocês, como a magreza se relaciona com isso tudo, né? A magreza, por exemplo, é uma perspectiva hegemônica, né? Então, quando a gente fala que a pessoa magra é a pessoa bem-sucedida, que a pessoa que tem o corpo gordo é uma pessoa, então, que está à margem da sociedade, que sofre gordofobia, que é estigmatizado. Isso é uma perspectiva hegemônica, né? E aí, qual que é a minha intenção? Tentar conectar essas duas coisas. Como que a gente pode entender, então, esse espírito do tempo, que é essa coisa abstrata, né, que, de certa forma, vai reger a forma como a gente vive, e, ao mesmo tempo, essas perspectivas que são tão hegemônicas, né, que se fortalecem tanto ao longo dos anos, né? E no caso da magreza, isso é muito evidente, né? No nosso cotidiano, a gente consegue observar isso. Então, só lendo aqui o slide, em Neurose, que é o livro, né? Quando Morin trata sobre a promoção dos valores femininos na cultura de massa, cita essa mulher idealizada, objetificada, desejada como um produto. Então, olha que interessante. O Morin, durante esses dois livros, quando ele vai falar da cultura de massa, ou da cultura de massas, né, ele vai explicar um pouquinho como que é esse contexto social. Lembrando, gente, vamos tomar cuidado, a gente sempre tem que tomar esse cuidado para a gente não cometer nenhum anacronismo, né? Então, obviamente, a gente vai pensar que o Morin estava escrevendo isso em 1960. Ele escreveu o primeiro livro em 60, publicou em 62, né? O segundo livro em 74, num contexto França, tá? Num contexto francês. Mas, ao mesmo tempo, por mais que a gente entenda que são outras dimensões de cultura, são outras localidades, que no Brasil as coisas também acontecem em outro ritmo, em outro tempo, em outras espacialidades, é muito, assim, gritante o quanto certas coisas são, assim, muito óbvias aqui na nossa realidade brasileira também, e acontecem. E olha que interessante esse trecho que eu trouxe aqui. Como eu disse, não são livros que tratam sobre a magreza especificamente, mas olha como ele, nesse trecho, traz exatamente o que eu quero elucidar e abordar aqui com vocês, né? Ele fala assim, a mulher, modelo desenvolvida pela cultura de massa, tem a aparência da boneca do amor. As publicidades, os conselhos estão orientados de modo bastante preciso para os caracteres sexuais secundários. São os cabelos, peitos, boca, olhos, para atributos erógenos, roupas de baixo, vestidos, enfeites, para um ideal de beleza delgado, esbelto, quadris, ancas, pernas. E aí eu grifei ali, ideal de beleza delgado, esbelto. Então, olha só, quando ele fala de cultura de massa, o que ele quer dizer, né? Com a revolução informacional, né? Vamos dizer assim que lá antigamente a gente falava primeiro com nossos grupos ali, que são nossos grupos restritos. Então, quando a gente ia conversar, dialogar sobre alguma coisa, a gente falava com a família. Aí, para além da família, tinha a igreja, né? Que ia ditar a forma como as pessoas se conectavam, né? Ia ser um espaço ali de troca, né? Mas, quando você vê aí a revolução tecnológica, por exemplo, né, o advento da televisão, né, o próprio rádio, né, a possibilidade de imprimir as coisas em grande quantidade, tudo isso faz com que o modo como as pessoas acessam produtos,
né, comunicacionais, como elas veem as coisas, como ela tem acesso a conhecimento, acesso, né, a tudo mesmo que diz respeito à nossa rotina cotidiana, isso acaba sendo muito mais amplificado, muito mais facilitado, digamos assim, né? E aí, com essa facilitação e essa amplificação do acesso a conteúdos, acaba que, de repente, uma rotina ou uma coisa, um atributo, que de repente só ali na sua família ou só ali naquele grupo social bem específico era hegemônico, passa agora a atingir todo mundo, né? Então, a magreza com certeza está associada, né? E acaba se amplificando também com esse processo de cultura de massa, né? E aí, quando ele fala que essa mulher, então, desenvolvida por essa cultura de massa, é uma mulher com ideal de beleza delgado, esbelto, veja, né? Lá em 1960, ele já conseguia visualizar que esse era um padrão estético que era reverberado, repetido, né? O tempo todo. E aí, obviamente, quando uma coisa é repetida o tempo todo, é muito mais fácil que ela alcance aí um patamar hegemônico, né? Então, que contexto é esse, né? Passando um pouquinho mais para frente, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas que contexto é esse especificamente, né? É um contexto, então, dessa cultura de massa, né? Que tem essa difusão maciça. Então, o que é essa difusão maciça? Ora, é isso que eu estava falando anteriormente, né? A televisão é, assim, o grande exemplo disso, dessa difusão maciça, né? Vamos pensar um pouquinho, por exemplo, sobre a pandemia de Covid-19, né? A pandemia, a partir da televisão, a gente se informava sobre tudo, né? Sabia, então, quais eram os momentos que a gente teria que ficar em casa, quando a vacina estava vindo, quantas pessoas haviam falecido em decorrência da doença. Tudo aquilo era noticiado a partir desses grandes veículos de massa, né? E esse processo acaba sendo um processo que ele é amplificado, não é um processo... Eu estou só com um probleminha no meu... Só um minutinho, que eu estou com um probleminha... Pronto. Estava com um probleminha aqui no meu mouse. Esse é um processo, então, voltando, amplificado, né? Com o advento da internet. Então, aí sim, isso se torna mais ainda amplificado para todo mundo. Né? Então, esse processo de industrialização acaba acelerando, né, a forma como que as pessoas acessam conteúdos. Né? E aí, gente, falei um pouquinho agora da internet, né? Um contexto também em que, como você consegue ter acesso a tudo isso, você acaba se projetando em coisas que você vê, né? Então, um sistema de projeções, de identificações que acabam moldando esses padrões, tá? Então, quando a gente fala de magreza, é um desses padrões, né? Um padrão que foi moldado, né? E historicamente, tá? Essa magreza vista como sucesso, como beleza, como padrão estético a ser perseguido, é historicamente muito gradativamente que ela foi sendo moldada, né? A gente tem relatos lá na Idade Média já de mulheres e até homens também com obesidade, o que a gente considera hoje obesidade grau 3, que já eram vistos como preguiçosos, né? Como fracassados, né? Isso aí historicamente foi gradativamente moldando essa forma da gente observar o corpo, especialmente o corpo da mulher, né? Só que com esse contexto de cultura de massa, de aceleração, acaba que esse processo se torna mais hegemônico ainda, né? Acessa mais pessoas ainda. Então, é esse contexto, né, em que a gente acaba se projetando. Vamos falar daqui a pouco um pouquinho sobre as redes sociais digitais, por exemplo, né? Então, no Instagram, você vê lá alguém, né, com o corpo perfeito, que se considera perfeito, então um corpo magro, malhado, e a pessoa consegue fazer tudo o tempo todo, né? Então, cuida da casa, trabalha, faz tudo e tal, e você olha para aquilo e fala, meu Deus, olha a vida daquela pessoa que perfeita, né? Então, é um contexto em que, como a informação ela é de muito fácil acesso, a gente acaba projetando a nossa realidade nessas outras realidades, né? Isso é uma dinâmica que mudou o mundo completamente. Isso que o Morro traz um pouquinho para a gente. Então, é um contexto também, esse contexto de cultura de massa, de muito individualismo, tá? Ele vai bater bem forte nessa tecla, de muito individualismo. Então, ao mesmo tempo que
a informação é para todos, né? As pessoas acabam se fechando cada vez mais em perspectivas individualistas. É um contexto de desejo. Então, como você tem acesso a muitas coisas, você deseja muitas coisas no sentido de você quer ser muitas coisas, você quer adquirir muitas coisas, né? Uma perspectiva de consumos. E aí esse consumo é o quê? De bens materiais e imateriais. O que quer dizer isso? Né? Então, eu posso querer adquirir um carro, né? Isso é um bem material, ou eu posso querer, por exemplo, que as pessoas me vejam como alguém bem-sucedido. Isso é uma coisa imaterial, não é palpável, né? Mas você consome também esses modos de vida, tá? Tudo isso você consome. Então, a magreza, né? Ela é vendida a partir dessa imaterialidade, né? A gente acaba no cotidiano colocando formas de violência, colocando também repetições de padrões, em que a magreza é muitas vezes repetida a partir dessa imaterialidade, desse consumo simbólico, né? O que quer dizer isso? Esse consumo, então, que não é ali de um objeto material, mas é o consumo simbólico do que você considera adequado, né? Aí eu digo você do ponto de vista hegemônico, não é você, especificamente vocês, né? Mas a magreza, ela é colocada nesse patamar, né? Socialmente. Então, avançando um pouquinho mais, vamos então agora entrar nas especificidades dos livros, tá? Então, como cada um desses livros vai dialogar com tudo isso que a gente está falando aqui hoje. Passando pelo primeiro livro, o que o Morin vai falar sobre como era o espírito do tempo naquele momento, tá? E aí agora eu explico por que esse termo, né, neurose. Ele vai falar que o espírito do tempo era tipicamente neurótico, uma vez que correspondia à própria definição da palavra. Era o meio termo entre um distúrbio da mente e a realidade, a concessão a que uma pessoa se acomoda em troca de um fantasma, um mito ou um rito. E aí eu grifei ali para a gente pensar um pouquinho sobre isso. O meio termo entre um distúrbio da mente e a realidade. O que ele quer dizer com isso, né? Um pouquinho do que a gente vem falando aqui anteriormente. Quando ele fala, né? A pessoa, então, ela vai ficar ali neurótica nesse distúrbio entre o que está na sua cabeça e o que é efetivamente real, né? Para a gente pensar um pouquinho sobre isso, a gente pode até dar novamente esse exemplo das redes sociais, né? Então, você fica ali pensando, mas eu quero aquela realidade que é projetada, aquilo que aparece ali no Instagram, aquela pessoa que consegue fazer tudo, né? Nossa, eu quero aquilo. Mas aquilo é a realidade, né? Então você fica ali preso numa existência que acaba sendo esse meio termo, né? Então você existe ali no meio termo entre o que é real e o que é ali quase um mito, né? Ele fala um mito, um rito. Então, como se as pessoas acabassem se tornando fantasmas de si mesmas, né? Então, você não vive mais ali a sua própria realidade material no sentido do seu cotidiano, do seu dia a dia, de entender quem você é, né? Ele vai dizendo, então, que esse mundo que é cada vez mais individualista, que é cada vez mais neurótico, né? Como ele atribui o título do livro, acaba de certa forma, desconectando as pessoas dessa realidade, né? E aí criando essa outra realidade paralela em que ela está tentando se projetar no outro sempre, né? Então ele coloca ali, ó, a realidade ela se desloca para projeções de si, no consumo de bens simbólicos, nesse viver fantasmático, tá? Esse termo não existiria em português, tá? Mas aí, como no francês, se eu não me engano, é fantasmatique, né? Que ele coloca no livro, não existe essa tradução para o português, porque em português, fantasmagórico é outra coisa, não quer dizer isso. Então, acaba que se traduziu para esse termo fantasmático. Mas o que quer dizer isso? Justamente essa pessoa, então, que vai viver sempre se projetando no outro, né? Então, eu sempre quero, desejo, almejo, né? Falando um pouquinho sobre a nossa vida cotidiana, né? Eu vejo muita, e eu também sou um pouco assim, e em relação às mulheres, isso é muito comum. A mulher que fala, não, olha, se eu emagrecer mais 3 quilinhos, não, vou chegar na minha meta, e aí sim eu vou viver minha vida e vou ser feliz, né? E a felicidade é algo que o Morin fala muito também, né? Esse conceito de felicidade, né?
Então a gente fica sempre assim, né? Nessa projeção, uma projeção de futuro, uma projeção do outro. Né? Então eu quero ser como o outro de alguma forma, esse outro que eu vejo em livros, esse outro que eu vejo na TV, esse outro que eu vejo nas redes sociais, né? E de como a gente acaba o tempo todo consumindo o outro, consumindo esses bens simbólicos, né? Todas essas simbologias. E quem sou eu no fim das contas, né? No fim do dia? O que eu materialmente, essencialmente faço e quem sou eu, qual a minha identidade, né? Então, o Mohan vai falar que esse mundo neurótico acaba fazendo com que a pessoa perca um pouco dessa, digamos, essência, né? É um novo modo de existir, né? Um novo modo de existir. Então, a cultura de massa, ela reflete essas padronizações, essas projeções em um contexto de individualização. Então, olha que engraçado, ao mesmo tempo em que muitas coisas são padronizadas, aí quando a gente fala sobre a magreza tem essa perspectiva de padronização, né? Então, todo mundo, para ser aceito, para ser bem-sucedido, para ser considerado bonito, tem que ser magro. Então, é uma padronização, é algo hegemônico que é colocado para a gente. Ao mesmo tempo que todo mundo quer ser da mesma forma, um contexto que, paralelamente, é de muita individualização, né? Então, olha que engraçado mesmo, né? Como acaba sendo contraditório essa forma como a gente vive. Né? Então, você observa como parece algo muito teórico, né? É um livro de filosofia, de sociologia, seja lá o que for, muito afastado do que eu vivo no meu cotidiano. Mas, na verdade, não. Né? Na verdade, a nossa realidade todos os dias, a gente consegue se ver nesses processos. Né? Por mais que não sejamos isso e só isso, a gente se vê nesses processos, né, que são sociais. E aí o corpo magro, então, nesse contexto que a gente está falando, esse contexto neurótico, ele é também muito visto como um nicho de mercado, tá? E aí as palavras que eu já repeti muitas vezes, visto como sucesso, beleza, como saúde e como desejo, né? É o desejo. Eu costumo falar, nem sei se nos slides mais à frente vai estar, mas já me adianto aqui. Eu costumo falar que o corpo magro, ele vende para o corpo magro e para o corpo gordo, né? Porque para o corpo magro tem toda uma cadeia mercadológica que vai vender produtos, então, academia e produtos e medicamentos e produtos, né, considerados saudáveis, isso, aquilo, e aí também os bens simbólicos, né? Então, fotografias, pessoas com vidas associadas à magreza, né? E também vende para o corpo gordo, que é o quê? Aquela coisa de falar assim, olha, você está errado, você é o ser desviante na sociedade, então você tem que se enquadrar, né? Então venha para esse universo aqui hegemônico. Então, se enquadre, né? Emagreça, tal, porque a magreza é sucesso, é beleza, é saúde, é desejo, né? Então, observa, né, como é uma coisa completamente vinculada a uma lógica econômica mesmo, né? Então, a magreza ela vende para o corpo magro e para o corpo gordo. Então, a quem interessa esses padrões, né? Então, quando um padrão é estabelecido, essencialmente e especialmente vinculado ao corpo da mulher, né? Claro que atinge todos os públicos, mas especialmente vinculado ao corpo da mulher, toda essa dinâmica movimenta uma lógica de mercado, né? Isso é interessante a gente observar. O Mohan vai falar muito sobre isso. Ainda em Neurose, ainda falando sobre o livro Neurose, então, essas padronizações versus originalidade, né? Essa dualidade na cultura de massa. Isso a gente já falou um pouquinho. Então, as coisas são muito padronizadas, do ponto de vista da magreza, existe essa padronização, mas todo mundo quer ser diferente. Então, você, ao mesmo tempo que é como todo mundo, quer ser diferente, né? Então, é uma contradição muito grande. E isso que eu já falei também, ó, essa contradição numérica na magreza como nicho de mercado. Por que eu falo contradição numérica? Em termos de números, né, a população mundial hoje já é mais da metade de pessoas com sobrepeso, né, somadas aí as pessoas com obesidade. Então, em termos numéricos, e o Brasil é um dos países também com grandes números relacionados a isso, em termos numéricos, pessoas com sobrepeso e obesidade são maioria, não são minoria, né? Porém, quando a gente aborda essas temáticas, a gente aborda a partir da perspectiva da minoria, né? A gente fala, não, ali ó, é o desviante, é o diferente. Mas na realidade mesmo não é, né?
a normativa, digamos assim, a realidade do cotidiano são pessoas de todos os tipos, com os corpos mais variados possíveis, né? E esse corpo que essa magreza muito estereotipada, né? Especialmente da mulher, né? Essa mulher que tem essa magreza que é uma magreza muitas vezes até irreal, né? Um corpo que às vezes nem é inalcançável, é a minoria, né? É a minoria. Então, é uma contradição numérica, né? Essa lógica da magreza. Então, coloquei ali também. Então, a magreza como caminho para uma felicidade projetada. Você não precisa ser magro, basta consumir magreza, tá? Então, o que quer dizer isso? Nessa lógica mais econômica, eles querem vender a magreza para você, tá? Então, você vai tentar alcançar aquilo, porque você vai ver naquilo uma felicidade projetada, que é aquilo, né? O exemplo, como eu disse, não, mais 3 quilinhos eu vou ficar feliz, tenho certeza. Eu vou emagrecer e eu vou ficar feliz, né? Então, atrelado à felicidade. É muito vendido dessa forma, atrelado à felicidade. E, ao mesmo tempo, para quem não alcançou aquilo, é vendido como um ideal a ser perseguido. Então, do ponto de vista mercadológico, basta você consumir a magreza, você olhar e desejar, e você ainda vai estar dentro dessa mesma dinâmica, né? Então, é muito interessante quando a gente se vê dentro desse processo, né? A representação da experiência alheia, os duplos, a imitação, a projeção, tá? O que são os duplos? E aí, em outras traduções, tem outros nomes, como sósias, tá? Isso teorizado por Morin. Então, vai ser exatamente vinculado a essa perspectiva de você querer se ver no outro, querer ter a vida do outro. Então, você se projeta no outro, tá? E quando eu falo isso, realmente vem o tempo todo na minha cabeça o Instagram, né, o TikTok, as redes sociais digitais como de forma mais geral mesmo, porque os duplos são muito isso, né? Então, muitas vezes a gente olha uma coisa e projeta, se inspira ou imita aquilo, né? Então, quando ele fala lá do viver fantasmático, né, que somos fantasmas de nós mesmos, tem a ver com isso, a gente viver muito projetando a nossa realidade na realidade do outro, que muitas vezes nem é a realidade dele mesmo, é só a realidade que ele vende, né? É a realidade que ele mostra socialmente. E aí, se você observar mesmo o cotidiano dele, não vai ser aquele, né? Então, a gente está sempre ali vivendo a projeção do outro, né? E sempre perseguindo essa felicidade, essa noção de cultura de massa, né? Essa noção neurótica da existência, essa noção de perseguir a felicidade o tempo todo, perseguir esse ideal de saúde, né, relacionado a essa projeção do corpo magro. E aí, finalizando aí esse slide, uma frase vinculada ao Morin também. Aí chegamos na neurose prevista por Morin, abre aspas. A mitologia da felicidade tornou-se a problemática da felicidade, adentrando diretamente na rotina dos atores sociais. Vou repetir. A mitologia da felicidade tornou-se a problemática da felicidade, né? Então, e aí também não dá para fugir, lógica de mercado, lógica econômica. Então, se alguém fala para você que isso aqui é felicidade, olha, a felicidade é dessa forma, você tem que ter essa casa com como é o nome, com a grama verde, a gradinha ali branca, e você tem que ser casada, e você tem que ter filho até tal idade, e você tem que ser magra, mas você também tem que conseguir dar conta de tudo, dar conta da sua casa, e fazer isso, fazer aquilo. Se você conseguir tudo isso, o pacote completo, você vai ser feliz, tá? Então, a felicidade acaba sendo vendida dentro de uma lógica muito restritiva, né? Então, você tem que alcançar aquilo para ser feliz, e a magreza está nesse pacote, tá, gente? E aí, quando ele fala que essa mitologia da felicidade torna-se a problemática da felicidade. Porque, ou seja, se a felicidade é tão difícil, é tão complexa, eu nunca vou conseguir alcançá-la. E aí, só que isso é vendido para mim como possível. Então, acaba sendo um problema que eu fico enfrentando todos os dias, que eu falo, não é possível. Só eu não sou feliz no mundo, né? Todo mundo consegue, menos eu. Né? Então, a gente fica preso nesse looping, né? De tentar encontrar isso que a gente está chamando de felicidade, mas que a gente não parou criticamente para refletir o que é exatamente. Né? Então, é muito louco, assim, como a forma como mostram para a gente que a gente tem que ser acaba sendo a forma como a gente persegue,
né? E óbvio que a gente consegue quebrar esses padrões, mas se você observar na sua rotina, no seu cotidiano, sempre vai ter um resquício de alguma coisa que falaram para você que aquilo ali, a partir daquilo ali que você vai ser feliz, que você vai alcançar sua plenitude, que você vai perseguir, e muitas vezes chegando lá você vai falar assim, ué, achei que conseguindo isso, conquistando isso, né, eu ia estar tranquilo, e não era bem assim, né? Então, é bem interessante. Já avançando um pouco para o segundo livro, tá? Necrose, né? Aí é um nome pior ainda que ele coloca, né? Necrose. Corpo Magro e a Necrose. Então, passando para o segundo livro. Em Necrose, Morin amplifica o pensamento a partir da noção da crise, um estágio final no qual a necrose ocorre, enquanto um processo progressivo e irreversível de degeneração. Então, ele associa a realidade do mundo vinculada ao termo de necrose mesmo, que é aquilo que apodrece, né, que vai necrosando ali, que está em degeneração progressiva e ininterrupta, né? Então, ali é quase bem pessimista, né? Essa perspectiva do Morin naquele momento, né? É bom falar, né? Naquele momento, da forma como ele estava pensando o mundo naquele momento, é uma perspectiva um pouco pessimista, mas por quê? Ele vai falar, então, na sequência, lendo já na sequência aqui. A crise se dá a partir da metamorfose da cultura e da cultura de massa observada por Morin à época. Uma vez que, a partir dos anos 60, a mitologia da cultura de massas começa a degradar-se e a crise da felicidade impõe novos padrões. Então, é uma sequência daquilo que a gente vem falando, né? Aquilo de qual é o padrão de como ser, né? Qual o perfil que você tem que se adaptar dentro do mundo. E aí ele vai se aproximando mais um pouco ao pensamento complexo, né? O Morin não é o que a gente vai abordar hoje, mas o Morin é um cara que vai abordar o pensamento complexo, vai olhar para o mundo a partir de uma perspectiva da complexidade, tá? Mas aí, nesse livro, isso já é um pouco... Ele começa um pouco a tentar olhar para o mundo dessa forma. E aí, ele vai falar um pouco também sobre as tendências e as contratendências, né? O que quer dizer isso? E aí, eu explico, pensando novamente, então, nessa lógica da magreza. Vamos pensar, por exemplo, todo o contexto da moda plus size, né? Então, vamos falar assim, olha, a roupa é feita só para os corpos magros, né? O mundo é feito só para os corpos magros. Então, vamos inverter, vamos agora subverter essa lógica e pensar a lógica a partir do corpo gordo, né? Então, a moda plus size, a perspectiva de beleza a partir do corpo gordo, né? Digamos que isso, então, seria, dentro dessa lógica, uma contratendência, né? Uma contratendência. O que o Morin vai falar? Que até essa lógica de você tentar pensar diferente, digamos assim, também já está inserida nesse contexto da cultura de massa. O que quer dizer isso? Que tudo vira nicho de mercado, né? Quando você está pensando de uma forma diferente, achando que está sendo disruptivo, na verdade, aquilo vai ser engolido ali pelo capitalismo, né? Porque tudo aquilo vai virar nicho de mercado. Você vai, a partir dessa nova perspectiva, vender também, né? Então, essa alternância de valores e identidades que passam e retornam em um movimento pendular, né? Então, ele fala, toda essa lógica, ela já é prevista no capitalismo. Essas tendências e contratendências, elas têm esse movimento pendular, elas já estão previstas. E aí uma frase dele agora, né, abre aspas, o ou a freak, né, esse diferentão, digamos assim, não quer ser reconhecido, mas designado como outro, discordante, sarapintado bárbaro, não policiado, que navega nos canais subterrâneos da cultura de massa, né? Então, de uma forma mais simples, o que ele quer falar? Até quando você quer ser diferentão, né? Esse diferentão já está previsto nessas lógicas, né? E aí a gente fala, nossa, realmente todo mundo tem saída, né? É complexo, mas vamos falar sobre as saídas em breve. Então, aí embaixo eu coloquei no slide, falamos já um pouquinho sobre isso, né? O corpo gordo e a moda plus size também como nicho de mercado. Então, a gente consegue olhar esses freaks, né? Então, até quando você vai falar da liberdade dos corpos, né? Do corpo gordo como um corpo que tem que ser esteticamente colocado ali como um padrão, você já está sendo previsto dentro dessa lógica de mercado. É isso que ele quer dizer com isso.
Seguindo um pouquinho adiante, ainda no segundo livro, Necrose. E aí, gente, quem tiver surgindo dúvidas, vai colocando no chat, mas também na sequência eu abro aqui para que vocês possam falar, tá? Quem quiser falar, tiver alguma dúvida também, quiser se manifestar, tá bom? Já estamos quase encerrando. Vamos lá. Então, o corpo magro e a necrose, né? Um caminho para além da contracultura seria vislumbrar uma saída onde o corpo magro e o corpo gordo não estariam em embate de capital simbólico e, portanto, em oposição, mas um caminho de corpos livres, resultantes da quebra dos padrões estéticos normativos estruturados pela cultura de massa. Tá, o que quer dizer isso? Não é uma frase meio complexa, mas o que quer dizer? Então, como eu disse, né? Se os padrões de cultura e contracultura, de tendências e contratendências já estão definidos, um caminho, então, seria a gente quebrar isso, né? Então, não vamos pensar nesse movimento pendular. Não vamos pensar que o correto é o corpo gordo, que o correto é o corpo magro, né? Que a estética normativa ela tem que ser de tal forma. Vamos pensar, para quebrar um pouquinho essa lógica, na liberdade dos corpos, né? Corpos livres que resultem em uma quebra de padrões estéticos, né? Se a gente consegue olhar para as pessoas como indivíduos singulares, né? Em história de vida a gente faz isso o tempo todo, né? Olha para o colega que está do seu lado como um indivíduo singular, né? Então, do ponto de vista corporal, do ponto de vista também existencial. Então, ele é uma pessoa singular, né? É uma realidade que vai perpassar diversas dinâmicas. Eu sempre falo isso também. Eu sou uma pessoa que já fui atleta profissional, já tive o corpo super magro, hoje estou com sobrepeso. E a minha vida, ela não é estática. Tenho certeza de que a de ninguém aqui que está escutando é uma vida estática, né? Então, quando a gente consegue olhar para essas lógicas de uma forma aí, vamos entrar um pouquinho lá no que ele fala, na lógica da complexidade, tentar quebrar um pouco esses padrões. Quando a gente consegue sair um pouco desses padrões, aí talvez é um caminho possível, tá? Aí, uma frase dele na sequência, vou ler também para vocês, que ele fala também sobre essa necrose toda desse contexto social, associada a um termo relacionado ao hedonismo. Não sei se vocês conhecem esse termo, né? O hedonismo, que é essa busca aí pelo prazer, digamos assim, né? Então ele vai falar, o hedonismo, favorecido e excitado pelo desenvolvimento do consumo, prolonga-se também na nova cultura, mas metamorfoseando-se, porque há uma ruptura no seio mesmo do individualismo. Há um individualismo de propriedade, de aquisição, de posse, opõe-se doravante ao individualismo da sensação, da fruição, da exaltação. Ao consumo se opõe o consumo. E, embora tenha o mesmo tronco comum, aí prestem atenção, o hedonismo do ser, revolução cultural, se opõe radicalmente ao hedonismo do ter, sociedade burguesa. Vamos falar de uma forma bem simplória sobre isso. O que é esse hedonismo do ter e esse hedonismo do ser? Bom, eu posso, então, buscar esse prazer imediato? Não tem aquela velha coisa do, vou comprar umas blusinhas e vou ficar feliz, né? Isso é bem comum, né? Vou comprar umas blusinhas, vou no shopping, né? Vou comprar uma bota, uma bolsa e vou me sentir feliz, né? Aquela velha ida ao shopping para se sentir completa, né? Digamos assim que isso estaria associado ao hedonismo do ter. Então você consegue comprar ali algo material, né? E aquela blusinha vai te dar essa sensação de prazer ali instantâneo, né? Só que o que ele fala aqui, com essas mudanças culturais, sociais que a gente conversou aqui ao longo da palestra, o hedonismo do ter já não é mais o principal. Passa-se ao hedonismo do ser, né? Nessa revolução cultural. O que é esse hedonismo do ser? Mais do que ter, eu quero ser, né? Olha uma coisa que tem muito a ver com esse hedonismo do ser. Não sei se vocês já ouviram falar de pessoas que muitas vezes alugam roupas ou carros para fazer fotos e mostrar ali, né? Olha só, eu com tal carro, com tal roupa. Veja, a pessoa não adquiriu aquilo, ela não tem aquilo, mas, de certa forma, ela quer mostrar ser ali parte de uma elite, né, que tem acesso àquilo ali, que, na verdade, nem tem, né? Mas lembra quando a gente fala da pessoa fantasmática, desse viver fantasmático, né? Então, é esse hedonismo do ser.
eu quero adquirir esse prazer imediato sendo alguma coisa. Então, isso tem a ver também com o nosso consumo cotidiano de redes sociais digitais, né? Que vamos vendo em looping, a gente não sai daquele contexto de celular. Isso tem a ver com esse hedonismo do ser, essas projeções que a gente faz, né? Então, a lógica do prazer associada ao consumo já não é tão mais simplista como era antes, né? Esse desejo projetado no corpo magro é hedonismo do ser e hedonismo do ter. Eu coloco aqui no final do slide. O que quer dizer isso, né? A minha percepção é que sim, esse hedonismo do ser é muito forte quando associado ao corpo magro. Então, eu busco esse prazer imediato porque eu quero ser daquela forma. Lembra quando eu disse, não precisa ser magro, basta consumir magreza, né? Então, eu vejo aquilo, eu quero ser daquela forma, eu quero ser como aquele influenciador digital, né? Eu quero acessar certos espaços que me fazem me sentir de alguma maneira. Isso tem a ver com o hedonismo do ser. Mas a magreza ela também tem a ver com o hedonismo do ter, que é aquilo que eu disse, o consumo mesmo de bens materiais, né, da academia, do remédio de emagrecimento, né, da roupa específica ali associada à magreza. Então, na minha concepção, dialogando um pouquinho com esses livros do Morin, a magreza, então, o corpo magro, ele vai ter esses dois eixos. Ele é hedonismo do ter e é hedonismo do ser também. Caminhando já para o final, gente, quais foram as principais percepções pelas quais a gente passou aqui? Então, essa neurose leva ao afastamento da realidade, tá? Então, quando ele fala desse eu neurótico, que leva ao afastamento da realidade, é essa realidade que agora, então, é projetada, tá? Viver no outro, né? Algo que a gente dialogou muito aqui. E, por fim, no segundo livro, a necrose, então, aí sim vai levar à destruição total, né? A mudança, então, do mundo como a gente conhecia, da realidade como a que a gente conhecia, tá? E para pensar um pouquinho também, de tudo isso que a gente dialogou, que felicidade é essa que a gente almeja, né? Então, quando a gente fala, se eu emagrecer 3 quilos, eu vou ser feliz, se eu adquirir tal tipo de corpo, eu vou ser feliz. Essa magreza ela é um caminho mesmo para essa felicidade, né? Eu trabalho com história de vida de mulheres com sobrepeso e obesidade, tem uma recordadora, uma das mulheres que compartilhou a vida comigo, que ela fala o seguinte, que quando ela emagreceu 50 quilos, tá? Quando ela emagreceu, é como se ela tivesse subido o Everest. Só que ela chegou lá em cima e falou assim, ou seja, né, conquistou aquilo que ela queria tanto. Chegou lá em cima e falou assim, olhou para os lados e falou assim, ué, mas é só isso? E agora? O que eu faço a partir daqui? É para eu descer? É para eu fazer o quê? Né? Então, será que se a gente... Tudo isso que a gente almeja como felicidade, quando a gente chegar lá, a gente vai se sentir efetivamente feliz, né? E aí, novamente, é óbvio que a gente pensa nisso a partir do espírito do tempo, lá de 1960, depois de 74, né? Mas vocês observam como esse espírito do tempo, ele também chega à contemporaneidade, a nossas lógicas de vida cotidianas, né? De agora, de 2024, né? Como é louco, assim, a gente ficar preso nesses padrões hegemônicos. Passando mais adiante, as considerações finais. Então, a cultura da magreza, ela ultrapassa gerações. Ela se consolida no tempo e no espaço, em diferentes culturas, em diferentes espacialidades, gerações, regimes de historicidade. Ainda que o espírito do tempo não seja estático, a estética normativa do corpo magro se fortalece na revolução informacional. Então, é isso que eu venho dizendo, né, ao longo dessa 1 hora. Por mais que a gente pense ali num espírito do tempo que foi projetado ali para entender a lógica da cultura de massa, veja como ele conseguiu ultrapassar todas essas gerações e chegar até hoje em dia, quando a gente fala na perspectiva do que a gente considera a estética correta, né? A magreza como algo a ser alcançado, a ser perseguido, né? Vocês observam como é algo que vai se fortalecendo nessa revolução informacional, né? E aí, quais seriam os caminhos para a gente tentar quebrar isso, né? Isso, já encerrando, é algo que eu sempre tento, buscar caminhos, possibilidades, porque senão a gente fica só, né, problematizando, falando muito sobre
como os autores veem o mundo, como a gente vê o mundo, mas o que de propositivo tem nisso, né? Bom, o Mohan, lá no livro, ele fala assim, que a revolução é possível, mas que ela está no inesperado, né? Ele deixa ali uma gota ali de, assim, de esperança, digamos assim, né? Ele foi um cara mais pessimista durante esses 2 livros, mas ele fala, olha, revolução é possível, mas ela é inesperada, né? Transformações são possíveis, mas são inesperadas. Então eu coloco ali, a transformação é possível, mas ela é complexa, né? E eu acredito muito que a transformação, ela tá nesses espaços. É esse espaço aqui, olha que legal, tanta gente ouvindo, né? Isso no dia de hoje, essa possibilidade da Lei Paulo Gustavo, né, de democratizar o acesso à informação, né, outras oportunidades também que eu sempre tento unir mulheres, né, fazer rodas de conversas, falar publicamente sobre esse assunto. Digo mais, gente, falar dentro de casa, né, sobre esse assunto. Você também estabelecer limites sobre o seu corpo. Muitas vezes a gente é magoada cotidianamente, né, com coisas que falam, especialmente mulheres, né? As pessoas acham que a gente fala que o corpo da mulher é considerado um espaço público, né? Todo mundo acha que pode dar conselhos, né? Ou falar como você deve ou não deve ser. Então, tenta pensar criticamente isso no seu cotidiano, né? Saber responder a isso, né? Se proteger desse contexto e tentar transformar um pouco a nossa cabeça, porque eu mesma que estudo esse assunto o tempo todo, muitas vezes me pego repetindo padrões. Então, a transformação é possível, mas ela é complexa. Mas é possível, tá, gente? Então, essas foram as minhas referências utilizadas ao longo do texto, tá? Então, repetindo, essa apresentação completa vai ficar disponível no YouTube. No YouTube, só digita lá Maiara da Quinta, com muita facilidade vocês já vão conseguir acessar, ok? Meu contato fica ali em cima, maiaraquinta@gmail.com, né? Para quem quiser dialogar, trocar ideias, né? Reclamar também, enfim, um espaço aberto aí para todo mundo. Novamente agradecendo, porque esse espaço aqui de democratização, esse espaço aqui, ele tem apoio da Prefeitura de Praia Grande, e tem a realização vinculada à Lei Paulo Gustavo, ao Ministério da Cultura e ao Governo Federal, ok? Gente, vou encerrando aqui só um momento para eu finalizar, tirar a apresentação, e aí só vou dar um recado. Eu vi que a Elis Márcia colocou ali no chat, se mais alguém tem alguma questão relacionada aos formulários, é só entrar em contato comigo por e-mail ou se manifestar aqui, que a gente vai disponibilizar. Não precisa preencher o formulário, tá? Pessoas com qualquer deficiência visual, pode avisar, né, verbalizar aqui, que a gente vai emitir o certificado. Fica tranquila, tá bom? Elis Márcia ou mais alguém que necessite, tá bom? A gente vai emitir o certificado. Vamos lá, gente. Acho que alguém levantou a mão, né? Vamos abrir, então, para perguntas, para o diálogo. Fiquem à vontade, isso é um espaço de troca, tá? Então, eu quero que vocês dialoguem comigo e fiquem à vontade para falar, para tirar dúvidas, seja lá o que for. Acho que, inicialmente, só permitir quem está tentando entrar. O João levantou a mão? João Vitor? Ou ele levantou sem querer? Pode ser. João Vitor levantou a mão. Chádia levantou a mão. Alguém quer se manifestar, tirar dúvidas? Obrigada. Ele está falando aqui que era para dar os parabéns. Agradeço. Vamos lá. Acho que a Chádia também era para dar os parabéns. Letícia levantou a mão, quer falar? Era só para te dar os parabéns. Foi muito prazeroso esse momento com você. Show de bola. Amei. Obrigada, Letícia. A Letícia, inclusive, é uma mulher praia-grandense, né? Então, ela sabe muito as dores e as potencialidades de ser uma mulher praia-grandense, né? Então, a realidade da cidade, as dificuldades que a gente passa como mulher e as potencialidades também, né? Porque, com certeza, tem muita coisa boa também para ser vivida na Praia Grande, né? Sim, obrigada. Eu que agradeço, Letícia. Então,
Só dando aqui uma lida no chat. Obrigada ali a Camila, o João, a Chádia, a Denise, a Letícia, a Larissa. Todos assinaram a lista de presença ou se manifestaram aqui. A Elis Márcia já se manifestou, então fica tranquila, vai receber o certificado. Além da Elis Márcia, todos já assinaram? Oi, professora. Oi, pode falar. É Marilene, tá? Aí você Oi, dá Marilene. presença aí para mim também. Tá bom. E parabéns, parabéns. Obrigada. Pode deixar, Marilene. Você vai receber a certificação, fica tranquila. Estou recebendo aqui todas as mensagens. Recebi aqui uma pergunta. Me passaram aqui uma pergunta. Como proteger nossas crianças desse cenário tão danoso? Acho que temos dificuldade de proteger das redes sociais. Não só as crianças, né? Até a gente mesmo acaba sendo atingida pelas essas dinâmicas das redes sociais. É muito complexo, né? Em relação às crianças, a Chádia, obrigada, Chádia, pela pergunta. Em relação às crianças, gente, algo que eu nem citei aqui, mas que é muito interessante, durante a minha pesquisa, uma das coisas que eu observei é que uma das coisas mais marcantes na vida de uma mulher adulta era a fala da mãe durante a infância. Então, as falas que as mães tinham nesses contextos, né, de infância e de outros familiares, que muitas vezes eram falas muito carregadas de estigma, de violência. Então, aquela coisa que às vezes parece besta, do tipo, se não emagrecer não vai arrumar um namoradinho. Se tá gorda não vai conseguir fazer tal coisa, né? Então, contextos ali de muita violência ali, uma violência simbólica muitas vezes, né? Coisas que a gente fala ali, sem, porque também não é questão de culpabilizar essa mãe, não, tá? Essa mãe, ela também já foi inserida nesse contexto, ela foi criada dessa forma, ela está reproduzindo algo, né? Mas talvez um caminho, Chádia, é a gente conseguir quebrar esse padrão mesmo, né? Tentar fazer algo diferente na criação dos nossos filhos, né? Então, quando a gente consegue olhar com um pouquinho de criticidade para esse contexto, a gente tem que começar a tomar mais cuidado com as nossas falas do cotidiano e como elas vão impactar nas nossas crianças, da nossa família, as crianças com as quais a gente convive. Porque é impressionante como uma mulher adulta ou até uma mulher idosa, às vezes, tem uma lembrança tão vívida de uma violência que ela sofreu lá na infância, né? E muitas vezes da mãe falando para ela, alguém que deveria a proteger acima de tudo, né? E tentar mostrar para ela que os corpos são livres, que ela pode ser da forma como for e que ser saudável vai muito além disso, de uma estética, né? Alguém que deveria estar repetindo isso para uma filha acaba reproduzindo padrões que não são legais. Então, talvez a gente olhar... E aí, gente, eu me coloco dentro disso, como eu disse, né? Eu sou uma pessoa que estudo isso o tempo todo, mas que muitas vezes reproduzo também preconceitos. Então, a gente tem que tentar olhar um pouquinho mais de cuidado para nossas falas no cotidiano. Eu acho que é um caminho, sabe? Em relação às redes sociais, aí eu acredito, sim, que para crianças, especificamente, isso tem que ser filtrado de uma forma mais efetiva, né? Porque, veja, até a gente que supostamente, né, consegue ter um olhar mais crítico, uma perspectiva mais crítica, acaba adentrando nesse universo das redes sociais e tomando aquilo como o Mohan falava, né? Essa realidade fantasmática, né? Então, em relação às crianças, isso tem que ser filtrado, né? E não falo só as crianças, não, em relação a gente, né? As mulheres adultas também, homens também adultos, jovens e adultos. Um caminho é você tentar fazer com que o algoritmo jogue ao seu favor, né? Então, tentar seguir corpos reais, pessoas que compartilham vidas que são mais aproximadas do que você considera uma realidade, que não seja essa coisa tão, como o Mohan falava, esse sósia, tão distante da gente, né? Pessoas com cotidianos reais, né? Hoje em dia tem todo tipo de pessoa, de empresa, nas redes sociais digitais, então a gente tem que tentar fazer esse filtro também, né? Muitas vezes a gente vai seguindo ali meio sem critério e quando você vai ver, a sua rede social ela está imersa desses padrões, né? A gente não para refletir criticamente sobre isso. Mais uma pergunta que chegou, para a gente ir finalizando. Se alguém tiver qualquer dúvida, gente... só ler aqui o comentário da Maria Júlia. Ótima questão para mim, como mãe de 2 meninas. Todo cuidado com o que plantamos nas nossas filhas. É isso mesmo, as crianças são esponjinhas, né? A gente costuma brincar.
Então, às vezes algo que você fala brincando, então essa coisa, não vai arrumar namoradinho, né? Isso é problemático em tantos sentidos, né, essa fala, mas às vezes algo que a mãe fala ali brincando, porque ela está só reproduzindo ali algo que ela já escutou, isso vai impactar, assim, profundamente na vida dessas meninas que vão se tornar mulheres, né? Então, é bem legal a gente conseguir olhar para isso, porque não é nesse lugar de estamos em uma perspectiva diferente, nossa, somos diferenciadas porque estamos debatendo isso. Não, a gente erra também todos os dias, então olhar para isso de uma forma mais crítica. Chegando aqui a última questão, se alguém tiver mais alguma dúvida pode se manifestar, tá? O Renan fala, pode discutir um pouco mais sobre como isso se expressa a partir das diferentes territorialidades? O espírito do tempo, no senso comum, não seria universal, né? Isso é interessante a gente falar, né? Eu abordei assim de uma forma mais breve, mas vocês devem saber, ou já ouviram falar, que em algumas culturas e alguns tempos, né, diferentes do nosso de agora, a cultura do corpo gordo, né? O corpo gordo era visto como algo, digamos assim, a estética a ser perseguida, né? Quando eu falei um pouquinho lá da Idade Média, a Idade Média é um contexto desse, né? Em que muitas vezes, isso aí muitas vezes é muito associado a contextos de escassez, tá? Em contexto de escassez, muitas vezes, né, a pessoa que consegue, então, ali, digamos, né, adquirir aquele volume, né, de gordura, quer dizer que ela estava ali numa elite social, que então conseguia se alimentar melhor, né, e tudo mais. Então, em alguns tempos distintos, em algumas culturas distintas, o corpo gordo era visto como um corpo a ser perseguido, ao ideal normativo de beleza, de sucesso, tá? Mas, o que é importante a gente falar, Renan, sobre isso? Mesmo nesses contextos, a obesidade grau 3, né? Então, a obesidade que hoje a gente considera obesidade mórbida, era vista como algo que era inaceitável. Então, veja, como até em contextos em que o corpo gordo é, de certa forma, exaltado, tem um não, mas, veja bem, né? Tem um porém, né? Então, eu observo que, obviamente, a gente tem que entender as diferenças de regiões, né? Aqui mesmo, né, no Brasil, o corpo que a gente tem de estética normativa de uma mulher, com certeza vai ser diferente do que é considerado ali o corpo padrão em outro país, sei lá, nos Estados Unidos, né, que muitos gostam ali de comparar com a nossa realidade. Vão ser corpos diferentes, porém, né, essa coisa da magreza acaba sendo hegemônica, né? É o que a gente falou, ela ultrapassa esse espírito do tempo, ele ultrapassa gerações, ultrapassa o tempo, rompe barreiras de espaço também, né? Então, é muito interessante a gente pensar que é difícil a gente mudar uma realidade que é historicamente construída de uma forma tão longa, né? Em tantas localidades, né? Outra coisa, a Letícia que está aí pode falar melhor do que eu, mas na praia, né, a mulher do litoral, ela tem uma realidade, né, a forma como o corpo dela é visto é diferente, por exemplo, da mulher do interior, né, a mulher ali do centro-oeste, a mulher do sudeste, a mulher do centro-oeste, existem diferenças culturais, com certeza, mas, infelizmente, esses padrões, eles são hegemônicos, né, então, as estratégias para a gente romper essas barreiras, elas têm que ser também hegemônicas. A gente tem que tentar romper com essa barreira, né, de uma forma também que ultrapasse o tempo e ultrapasse o espaço. É isso, gente. Vamos chegando ao fim, então. Só repetindo as últimas instruções. Primeiro, agradecer muitíssimo a presença de todas e todos. Estou muito feliz com esse quantitativo significativo de pessoas aqui, né, interessadas em compartilhar, em aprender. O certificado, então, vai ser emitido a todas e todos a partir de amanhã. Marilene, Elis, Márcia, fiquem tranquilas também, tá bom? Depois eu entro em contato com vocês particularmente para emitir também o certificado, tá? Posso enviar diretamente por mensagem para ficar mais fácil, tá? Qualquer dúvida, entre em contato, ok? Então, também essa aula vai estar, né? Essa palestra vai estar disponível ali no meu YouTube. Quem quiser repetir, né, ver novamente, tirar dúvidas, mostrar para os colegas, reproduzir, eu agradeço muito, tá? Esses espaços de democratização de conhecimento, eles são muito importantes. Eu fico muito, muito, muito feliz quando eles acontecem, tá bom?
Gostei que temos até, inclusive, público infantil. Olha a Flor lá, temos um público infantil incrível também. É isso, nossa palestra é aberta a todas e todos. Crianças, meninas, meninos, jovens, todo mundo pode aprender e não tem idade para a gente começar a debater esse tipo de coisa. Tá bom? Isso, quem entrou um pouquinho depois, por favor, assista gravado, tá bom? Maera da Quinta no YouTube, assistam gravado, e aí qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Ô, professor, eu entrei agora. Não tem problema. Tava sem internet na rua. Não tem problema. Maera da Quinta no YouTube a partir de amanhã, tá bom? Já vai estar lá disponível. É isso, pessoal. Agradeço muito a todo mundo e nos vemos na próxima, ok? Espero contar com a participação de vocês sempre. Sempre que houver aí mais ações de democratização do conhecimento, eu passo para vocês, ok? Deixem lá o e-mail que daí eu entro em contato. Desculpa, viu, professora? De forma nenhuma. É que eu tava na rua e aí eu cheguei aqui na casa dos meus filhos agora, porque é com internet, aí eu fui colocar. Fica tranquila. Eu também vi aqui, achando que era agora, 3 horas. Eu vou deixar gravado no YouTube, aí, por favor, quem puder também compartilhar, dá uma força. Tá bom? Tá bom, vou assistir inteiro. Muito obrigada. Muito bom estar com vocês na tarde de hoje. Muito obrigada, gente. Obrigada. Vou encerrando aqui a sala, tá bom? Obrigada.